Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do VP Tutors. Bem, hoje a gente vai dar uma continuação sobre o assunto que a gente viu na aula passada, que foram números irracionais, a introdução a números irracionais. Agora a gente vai trabalhar com equações com números irracionais, como por exemplo esta aqui, ó. Nessa equação a gente não pode fazer muita coisa, mas eu vou trabalhar agora com equações que vão multiplicar-se entre si. Como assim? Nesse caso aqui, se a gente for parar para pensar, essas duas vão dar raiz de 3 mais raiz de 2 ao quadrado. Por quê? Porque uma vez vezes a outra vez, soma os dois. Vamos lá. Isso aqui está elevado a 1. Isso aqui está elevado a 1. Quando a gente multiplica, a gente soma os expoentes. Agora vamos lá. O grau. Grau 1 mais o grau 1, grau 2. Então isso aí é raiz de 3 mais raiz de 2 ao quadrado. Claro, a gente não pode fazer isso em tudo. Essas daqui são iguais. Então a gente pode fazer isso. Porque A vezes A dá A ao quadrado. Mais A vezes B dá AB, que é outra coisa. Ok? Vamos resolver isso aqui. Quem se lembra? Vocês já estudaram que uma coisa mais outra coisa ao quadrado é o quadrado do primeiro, quadrado de raiz de 3, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 3 vezes raiz de 2, mais o quadrado do segundo, que é raiz de 2 ao quadrado. Ok? Bem, e agora? A gente não fez isso já? Muito bem. Agora a gente tem que parar para pensar. Esse ao quadrado, ele não vai cortar com esse quadrado? Ou como eu expliquei na aula passada, isso aqui não é 3, quando é uma raiz, não é quando ele está elevado a uma fração, e o índice dessa raiz é o denominador da fração, isso aqui é a raiz quadrada. Então, vai ser sobre 2, né? A fração vai ter denominador 2. E ele está elevado a... Aqui ele está elevado a 1. Então, vamos lá. 1 elevado... Pronto, 3 elevado a 1 meio elevado a 2. 3 elevado a 1 meio elevado a 2. Eu não disse que quando ele está elevado a outra coisa, ele multiplicava? Muito bem, 1 meio vezes 2, 2 meios. Não é? 2 meios. 2 meios, se a gente simplificar, vai dar 3, 1. É a mesma coisa que se tivesse cortado essa raiz com essa raiz. Vamos para o outro. Esse aqui. Aí é uma coisa diferente. Eu não disse que a gente não podia somar duas raízes quando elas eram diferentes ou quando elas eram iguais. Ia ser de uma forma diferente. Porque essa raiz ela não é um número concreto. Ele é um número bem quebrado. Então, o único jeito da gente trabalhar com raízes é multiplicando. Como assim? Raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6. Mas nem sempre a gente pode fazer isso. Por quê? Eu só posso fazer isso porque o índice desse é igual ao índice desse. Aqui é raiz quadrada. Raiz quadrada é 2. Aqui também é raiz quadrada. Raiz quadrada é 2. Então eu posso multiplicar os números de dentro. Mais o que? Raiz de 2 ao quadrado, que é a mesma coisa aqui. 2 elevado a 1 meio, né? Porque o denominador vira o índice da raiz. Elevado a 2. O que foi que eu disse? Número elevado a alguma coisa está elevado a outra coisa, você multiplica esses dois. 1 meio vezes 2, 2 meios, que simplificado dá 1. 2 elevado a 1, ok? Mais 2 raiz de 6. Mais, pronto. E agora? Agora, se a gente for parar para pensar, esse 3 elevado a 1 é a mesma coisa que 3 mais 2 raiz de 6 mais 2 elevado a 1, 2. Então, isso aí vai ser 2 raiz de 6 mais 3 mais 2, 5. Isso aí vai dar 2 raiz de 6 mais 5. Ah, mas por que a gente não pode somar com 2 raiz de 6? Porque é o seguinte, eu não disse que a gente não podia somar raízes? Ah, mas isso aí não tem uma raiz, porque a gente não soma 5 com 2 dá 7 raiz de 6. Mas não pode, porque se a gente for parar para pensar, a gente não pode fazer uma soma de algo diferente quando é na soma. Quando é na multiplicação, a gente pode fazer beleza. Tanto que os índices dessas raízes sejam iguais, ao quadrado ou ao quadrado. Já na soma, se eles são iguais, quando a gente for somar os dois,
não vai ficar tipo raiz de 3 mais raiz de 3. Não vai ficar raiz de 6. Vai ficar 2 raiz de 3. Porque se eu tiver uma maçã mais outra maçã, são duas maçãs. Então é mais ou menos isso. Nesse caso, nem a raiz é igual. Porque é o seguinte. A gente poderia dizer que isso aqui é igual a 5 vezes raiz de 1. Por quê? Porque raiz de 1 é 1. 1 ao quadrado, 1. Ok. Então, raiz de 1 é 1. E 1 vezes 5 é 5. A mesma coisa. Só que a gente não poderia somar. Afinal, esse aqui é diferente desse. E caso a gente tivesse uma raiz de 6 aqui, iria ficar 5 mais 2, 7 raiz de 6. Porque se eu tenho duas maçãs mais 5 maçãs, ficam 7 maçãs. Ok? Então, não tem como. Porque esse aqui é diferente desse. Já, se a gente estivesse multiplicando, tanto que os índices desses são iguais, aí sim a gente conseguiria. Ok? Essa aí tem uma coisa diferente. Isso aqui é uma coisa meio estranha. Para você parar para pensar. Ok? Vamos lá. O que você está vendo aí de diferente? Bem, nesse aqui, o raiz de 3 está somando com raiz de 2 e subtraindo com raiz de 5. Isso aqui não é 5, é raiz de 5. Ele está somando com raiz de 3 mais raiz de 2 e está subtraindo com raiz de 5. Nesse aqui ele está subtraindo raiz de 3 com raiz de 2 e somando com raiz de 5. O que a gente vai fazer? Bem, eu não disse a você que quando ele está elevado a alguma coisa, está elevado a um número ímpar, a gente pode mudar o sinal e aí pode rearranjar a mesma coisa com isso aqui. Vamos lá. Raiz de 3. Raiz de 3 mais raiz de 2 menos raiz de 5 é a mesma coisa. Por quê? Vamos fazer jogo de sinal. Raiz de 5 mais raiz de 2. Raiz de 3 mais raiz de 2, tá certo. Raiz de 3 mais menos raiz de 5. Mais com menos, menos. Raiz de 3 menos raiz de 5. Ok. Podemos fazer raiz de 3 menos raiz de 2 mais raiz de 5. Por quê? Para pensar. Raiz de 3 menos mais. Raiz de 3 menos mais. Então isso aí dá diferente. E agora? Eu queria transformar isso aqui em um valor igual. Como assim? Se eu botar mais aqui, isso aqui vai ficar assim, né? Vamos dizer que isso aqui seja mais. Isso aqui vai ser assim, porque raiz de 3 mais menos raiz de 2 vai dar menos raiz de 2, ok? Mais raiz de 5, mais raiz de 5, ok? Beleza. Se eu botar um menos aqui, deixa eu marcar. Um menos aqui, eu vou ter que trocar o sinal desse e desse. Porque menos com menos dá mais, não menos. Então, teria que ficar um mais aqui. Teria que trocar o sinal desse aqui. Porque menos com mais dá menos, aí daria certo. E esse aqui, menos com mais dá menos. E eu quero um mais. Então eu teria que botar menos, porque menos com menos, mais. Ok? E agora? Vamos reescrever isso aí do jeito certo. Ok. Nesse caso aí, se a gente for parar para pensar, tem dois números iguais. Tá vendo? A gente pode substituir isso aí. Como eu expliquei. Toda vez que tiver uma equação, e essa equação ela for igual a outra, a gente pode substituir essa equação. E depois é só voltar ao normal. Vamos lá. Substituir esse raiz de 2 e menos raiz de 5, menos raiz de 5 por u. Vai ficar raiz de 3 mais u vezes raiz de 3 menos u. Tá vendo que ficou um pouco mais fácil? Isso não é aquele negócio que é a soma vezes a diferença, que é a ao quadrado menos b ao quadrado. Se você for parar para pensar, tem aquele a menos b, a mais b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Caso você não lembre disso, eu posso fazer agora. Vamos lá. Nesse caso aí, caso você não se lembre disso, vamos fazer. A gente pode multiplicar os dois agora. Se lembra do chuveirinho ou da propriedade distributiva, que a maioria gosta de chamar de chuveirinho? Esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 vezes menos u. Raiz de 3 menos u. Não é?
raiz de 3 menos u. Menos raiz de 3u, pode ser. Agora, u vezes raiz de 3 mais u raiz de 3, ou raiz de 3u, mesma coisa, menos u ao quadrado. Aí agora vamos lá. Esse raiz de 3, essa raiz ela não poderia cortar com esse expoente? Ou se você for parar para pensar do outro modo, esse expoente não é a mesma coisa que 3 elevado a 1 meio elevado a 2. 3 elevado a 1 meio elevado a 2. E quando eu estou elevado com alguma coisa, multiplica 1 meio vezes 2, 2 meios, que é a mesma coisa que 1. Ok. Esse aqui, menos raiz de 3u mais u raiz de 3. U raiz de 3, raiz de 3u, mesma coisa. A ordem dos fatores não muda o resultado. Menos raiz de 3 mais u. E agora? Se eu tenho menos 2 mais 2, dá 0. Vai cortar isso aqui com isso aqui e vai ficar menos u ao quadrado. Menos u ao quadrado. Agora é só substituir o u. 3 elevado a 1, mesma coisa que 3. Menos u. Qual é o u? Vamos voltar aqui. U é isso aqui. U é igual a 2 raiz de 2 menos raiz de 5. Então, menos, ok? Ao quadrado, porque u está ao quadrado. Terminamos por aí? Podemos terminar por aí, mas não vai ficar completa essa resposta. A gente já pode fazer ao quadrado isso aí. Quem não se lembra, você pode multiplicar raiz de 2 menos raiz de 5 ao quadrado. É a mesma coisa que raiz de 2 menos raiz de 5 vezes raiz de 2 menos raiz de 5. Aí se você for fazer, vai dar a ao quadrado, que é raiz de 2 ao quadrado, vai cortar com a raiz, né? Vai dar 2 menos, isso aqui tudo menos, né? Menos 2 menos 2 vezes a menos b, 2a, 2ab, pronto. Agora, raiz de 2 vezes raiz de 5. Raiz de 2 vezes raiz de 5. Eu não disse que quando era multiplicação, se ele tivesse um índice igual, a gente podia fazer. Quando era soma era diferente, a gente não podia, ok? Vamos lá. Aqui tá ao quadrado, que é raiz quadrada. Aqui tá ao quadrado também, raiz quadrada. Então dá pra fazer. Olha lá, 2 raiz de 2 vezes raiz de 5. Raiz de 2 vezes raiz de 5. Multiplica os que estão dentro. 2 vezes 5, 10. Raiz de 10. E agora? Menos raiz de 5. Aí se você fazer vai dar mais b ao quadrado. Que é raiz de 5 ao quadrado. Raiz corta com o quadrado. Vai dar 5. E o 3. Ok. E agora? Jogo de sinal. Porque esse aqui está subtraindo. 3 menos. Menos com mais 2. Menos 2. Menos com menos 2 raiz de 10. Menos com menos. Mais 2 raiz de 10. Menos com mais. Menos. Vamos lá. 3 menos 2. 1. Menos 5. Menos 4. Menos 4. Mais 2 raiz de 10. A gente não pode somar isso porque as raízes são diferentes. Ok? Não tem como somar uma pera com uma maçã. Vai ficar uma pera e uma maçã. Então, mas se fosse uma maçã com a maçã, dava. Dava duas maçãs. Então, se você tem que sempre pensar. Se for uma multiplicação, aí você pode fazer normal, se ele tiver o mesmo índice. Se for uma soma, aí só se for a mesma raiz, ok? Na próxima aula, eu vou ensinar mais a vocês e vou fazer mais questões dessas. Caso você não tenha entendido, deixe nos comentários que eu vou ajudar vocês. No começo é um pouco difícil, mas logo logo vocês vão pegar e vão conseguir fazer mais contas dessa, ok? Valeu!